Oi, Fran, tudo bem? Então, hoje eu vou começar a aula de língua portuguesa, vou fazer uma introdução para você, e aí nós seguimos, certo? Aí tu dá uma olhada, ver como tu se adapta melhor, se você quer sempre que eu deixe a aula gravada e tu manda as perguntas depois, ou se vai querer fazer a aula ao vivo também. Eu sei que é difícil com o nenenzinho pequeno, né, porque tem que ser no tempo da criança, mas como for melhor para você, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui para poder trabalhar com uma, uma folhinha. Muito bem, aí está a minha folhinha. Então, a gente está começando língua portuguesa. Você vai receber Você vai receber o material, tá? Isso que eu vou escrevendo conforme a aula vai passando, é só para ir organizando o pensamento. E a uma fica como resumo também depois, tá? Não te preocupe daí com essa parte que eu estou digitando, que também eu te mando depois, tá? Então, eu vou começar bem básico, assim, introduzindo o conteúdo. Eu trabalho um pouquinho diferente, sabe? Porque no cursinho e na escola, a gente começa a estudar desde fonética e fonologia. Eu faço um caminho diferente, eu começo por análise sintática, daí vou até pontuação, que é o conteúdo mais importante, assim, mais complexo. E depois pego essas questões aí de fonética, fonologia e acentuação. Porque é um conteúdo mais simples, assim, e pelo menos até o final do ano a gente consegue ver aquilo que é mais importante, né? Classes gramaticais versus funções sintáticas. Então, para começar, é legal ter bastante clareza da diferença entre classe gramatical e função sintática, porque nas questões que nós vamos responder de vestibular, às vezes ter essa noção assim do que é o que e os conceitos facilita bastante, tá? Então, as classes gramaticais, elas são 10. As primeiras 5 são relacionadas ao substantivo. Eu vou colocar elas aqui, tá? Então, substantivo é a primeira classe de todas, que é aquela que dá nome a todas as coisas, seres, emoções, sentimentos. E as próximas classes gramaticais estão correlacionadas a ele, são elas artigo, numeral, pronome e o adjetivo. O que quer dizer elas estão relacionadas ao substantivo? É que em uma frase, essas 4 classes gramaticais, elas sempre vão estar ao redor do substantivo e se referir a ele, tá? Então, só para lembrar, artigo é uma classe bem pequenininha e ela é formada por poucas palavras e são elas o, a, os, as, uma, uns, umas. Nós chamamos os artigos, nós classificamos eles em artigos definidos, que são esses primeiros aqui, e os indefinidos, que é uma, uns, umas. Então, eles sempre vão estar na frente de um substantivo. Que é bem importante saber que ele vai estar na frente do substantivo, porque as palavras, principalmente o, a, os e as, podem aparecer na função de pronome oblíquo e às vezes confunde um pouco, tá? Então, olha a diferença aqui. Observe. A árvore foi cortada. Então, a árvore é substantivo. O a se refere a ele, definindo ele.
Então, está na frente do substantivo. Não há dúvida, é um artigo. Agora, cuidar que o mesmo a, ele pode ser ou uma preposição ou ele pode ser um pronome oblíquo. Ele vai ser um pronome oblíquo quando ele está relacionado a um verbo. Ele está completando o sentido de um verbo. Assim, ó. Não a encontrei. Olha, se tivesse sublinhado, destacado esse a aqui no vestibular e perguntar qual é a classe gramatical dele ou qual é a função sintática que ele está exercendo, ele não é artigo e não é um adjunto adnominal. Ele é um pronome na classe gramatical e ele é um objeto direto na função sintática. Tá? Então tem que ter bastante cuidado. Veja que depois dele tem um verbo, ele não está na frente do substantivo, ele está na frente de um verbo. E antes dele tem um advérbio de negação. Tá? Então cuida, que aqui é um pronome. E às vezes não é artigo e nem pronome, é uma preposição. Obedecia a tudo que ela solicitou. Olha, esse azinho aqui, ele não está na frente de um substantivo. Tudo é um pronome indefinido. E ele está depois do verbo obedecer. E quem obedece, obedece a alguém. Então, essa é uma preposição regida por esse verbo. Então, veja que uma mesma palavrinha, ela pode ser artigo, ela pode ser pronome ou ela pode ser uma preposição. Certo? Então, o artigo sempre vai se relacionar a substantivo. Aqui o pronome e a preposição estão relacionados aos verbos, principalmente, tá? A preposição também pode se relacionar com o substantivo, mas é depois e nunca antes. Tá? Beleza? Então, olha aqui o numeral. O numeral, ele também se refere ao substantivo, ele serve para quantificar ou ordenar o substantivo. Então, ele vai estar sempre em torno do substantivo. Existe também o numeral substantivo, e nesse caso ele substitui um substantivo. Por exemplo, dois chegaram agora. Esse dois aí, ele está na função de sujeito da oração, está substituindo um substantivo, e aí ele vai ser um numeral substantivado. Mas, por hora, sabemos que ele organiza e quantifica o substantivo. E ele vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Depois a gente vai ver quais são as funções sintáticas e no decorrer das aulas a gente estuda uma por uma. Ele vai exercer a função sintática de adjunto adnominal quando ele está junto do substantivo, quando ele é um numeral adjetivo, e ele vai exercer a função sintática geralmente de sujeito, quando ele está no lugar do substantivo, quando ele é um numeral substantivo. Tá meio vago ainda para não ver as funções sintáticas, eu só vou botar uma observação aqui para ir correlacionando uma coisa com a outra.
Show! Então, o pronome. O pronome tem esse nome porque ele fica no lugar do nome. Ele substitui um substantivo. Essa é uma classe gramatical que cai muito no vestibular. E é bem importante também para escrever melhor as redações. Temos que estudar os pronomes com bastante dedicação. E é uma classe grande porque ela tem várias subclasses. Eu vou colocar aqui as subclasses só para a gente ir se ligando. Então, existe pronomes pessoais. São aqueles que são sujeitos dos verbos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes oblíquos. São aqueles que substituem o substantivo na função de objeto direto e objeto indireto. Por exemplo, deu-me uma chance. Não a encontrei. Fizeram-lhe uma pergunta. Então, aquele lhe, ele é um pronome que está substituindo um nome. Fizeram a Pedro uma pergunta, por exemplo. Não a encontrei, não encontrei Maria, por exemplo. Tá? Então, por isso são pronomes oblíquos, porque estão na função de objeto direto e objeto indireto. A gente vai estudar isso com mais detalhes para frente. Então, pronomes pessoais, pronomes oblíquos, pronomes possessivos. Os possessivos a gente sabe bem, né? Seu, sua, meu, minha, nosso, vosso. Pronomes relativos. Esses aqui caem bastante no vestibular, no Enem, e são importantes para a redação, então a gente vai estudar eles mais para frente todos, que é o que, o qual, onde, cujo, quando, quem. Pronomes interrogativos. Geralmente são os mesmos pronomes relativos, só que em perguntas. Pronome indefinido, um, algum, nenhum. Alguém. Toda, todo. Pronome de tratamento. Deixa eu ver se foram todos aqui. Pronomes pessoais, pronomes oblíquos, pronomes possessivos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, pronome de tratamento. Acho que foram todos. Se não foram, no dia que a gente estudar pronomes, a gente vai ver todos. Tá? Beleza. E agora os adjetivos. Então, os adjetivos, eles servem para caracterizar o substantivo. Bem importante para o vocabulário. Crucial, vou colocar os mesmos que a gente usa na redação. Nefasto, tendencioso, graciosa, etc. Cuida que existe
Até apareceu 6 e não tem jeito. Locução adjetiva. Na verdade, existe locução de várias coisas, tá? O que é uma locução? Locução é quando você tem duas ou mais palavras que indicam uma única ação. Uma única ação não. Duas ou mais palavras que indicam uma mesma função. Duas já demonstro. Ou mais palavras exercem a mesma função. Será que não vou mais conseguir tirar os números nunca mais daqui? Não quero mais números. Mas tudo bem. Vou deixar ali mesmo. Tipo, amor de mãe. Tá? Esse de mãe, ele é equivalente a maternal, que é um adjetivo. Então, de mãe é uma locução adjetiva. São duas palavras, de e mãe, para indicar um adjetivo. Sempre que eu falar em locução, é isso, duas ou mais palavras desempenhando uma função. Existe locução conjuntiva, uma vez que. Existe locução verbal, vamos, ir. Existe locução prepositiva, existe locução, vários tipos de locução, certo? Então, são essas as 5 primeiras classes gramaticais correlacionadas ao substantivo. E aí nós temos o verbo. Os verbos, que dá bastante trabalho para estudar depois, que eles podem indicar ação ou estado ou fenômeno. Ação, correr, brincar, sorrir, pular. Estado, ser, estar, parecer, continuar, são os verbos de ligação. E os verbos que indicam fenômenos, choveu, nevou, esfriou, etc. Mas verbos é uma longa conversa que veremos depois. A próxima classe gramatical, ela se relaciona com o verbo. Olha o nome dela, advérbio. Ad significa junto, então é junto do verbo. Os advérbios, eles são extremamente importantes para a interpretação textual e para a construção de texto, porque eles sempre agregam uma informação nova aos textos, um detalhe, tá? E existem vários tipos de advérbio conforme essa informação. Então, existe advérbio de lugar, morreu na praia. Na praia é o advérbio de lugar. Aqui também existe locução adverbial, porque na praia são duas palavras. Tá? Então, tem de lugar, de tempo, de manhã, na contemporaneidade brasileira, de espaço. Existe até de instrumento, matou com a faca. Filme de terror. Lugar, tempo, espaço, companhia, instrumento, intensidade, negação, modo, variados advérbios. Aí existem duas classes gramaticais que servem para conectar. Nós temos as preposições, que conectam palavras, e nós temos as conjunções, que conectam as orações. As conjunções, então, extremamente importantes para a redação e também para as questões de vestibular e Enem. As primeiras preposições, tá? Existem as preposições acidentais e as preposições essenciais. As acidentais, geralmente, é uma conjunção que não está ligando orações, está ligando palavras, ou um advérbio que está conectando palavras também. É bem fundamental decorar as essenciais, porque saber reconhecer as preposições vai te ajudar depois a estudar análise sintática para conseguir classificar objeto indireto, objeto direto, complemento nominal, todas essas funções que nós diferenciamos pela presença da preposição. E depois no estudo da crase, da regência nominal e verbal também. Então, saber as preposições essenciais é fundamental, daí você tem que decorar elas. A, ante, até, com, contra, por, para, perante, sob, sobre, trás.
a, ante, até, com, contra, de, desde, por, para, perante, sob, sobre, trás. Essas aí são 14 essenciais. E vá repetindo, repetindo até memorizar as preposições. A, ante, até, com, contra, de, desde, por, para, perante, sob, sobre, trás. E as conjunções? As conjunções, elas vão conectar orações. É o mas, o porquê, o por isso, o portanto, embora, caso, uma vez que. E por último, interjeição. A interjeição a gente não usa muito porque não aparece em redação, não aparece nas questões do vestibular, mas só para a gente saber que existe, são aquelas palavras geralmente acompanhadas de um ponto de exclamação, tipo, meu Deus, socorro, expressam uma emoção. Tá? E essas foram as classes gramaticais, só para a gente saber quais são as classes gramaticais. E nós temos também as funções sintáticas. As classes gramaticais exercem funções sintáticas. É por isso que em algumas questões de vestibular se fala em análise morfossintática ou morfossintaxe, porque correlaciona as duas coisas. Então, nas funções sintáticas nós temos as funções essenciais, que é o sujeito e o predicado. Nós temos as funções integrantes, que é o objeto indireto, o objeto direto, o complemento nominal e o agente da voz passiva. As funções acessórias, que são aposto, adjuntos, adverbial e adjunto adverbial e adjunto adnominal. E nós temos uma função que é uma função isolada, que é o vocativo. Então, todas essas são as funções sintáticas. Sujeito, predicado, objeto indireto, objeto direto, complemento nominal, agente da voz passiva, aposto, os adjuntos, adnominal e adverbial, e o vocativo. E as classes gramaticais que nós comentamos anteriormente exercem essas funções sintáticas. Quer ver só? É bem bom ir utilizando assim os mesmos exemplos para gravar bem o conteúdo. Então, os 3 soldadinhos de chumbo queimaram na lareira. Primeiro eu vou falar as classes gramaticais de cada termo, depois vou fazer a análise sintática para te perceber como essas coisas se correlacionam. Olha ali, os é artigo, 3 é numeral, soldadinhos é substantivo, de chumbo é uma locução adjetiva. E dentro dessa locução adjetiva nós temos uma preposição e um substantivo. Queimaram é verbo, na é em mais a, é preposição mais artigo, e lareira é substantivo. E na lareira forma um advérbio de lugar, é uma locução adverbial. Então essas são as classes gramaticais envolvidas nessa oração. Já a análise sintática interna, nós temos os 3 soldadinhos de chumbo, que é o sujeito. Queimaram na lareira é o predicado. Soldadinhos é o núcleo do sujeito. Os e 3 e de chumbo é adjunto adnominal.
do nome soldadinhos. Queimaram é o núcleo do predicado verbal. Na lareira, adjunto adverbial de lugar. E queimaram é um verbo intransitivo, certo? Então, agora a gente conseguiu observar como as classes gramaticais e análise sintática se correlacionam. Essa foi uma aula introdutória e na semana que vem a gente começa então com um capítulo da gramática sobre substantivo, sobre sujeito e predicado. Eu vou te enviar o capítulo e é interessante que você faça uma leitura antes de assistir a aula, porque aí você já vai ficar mais por dentro do assunto, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom.